perícopes menores. Hoje temos então um desafio de condensar o ensino desta grande passagem no tempo que temos aqui agora pela manhã. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27 até o verso 72. E nós vamos ler o relato de Marcos da noite em que Jesus Cristo esteve no jardim do Getsêmani, aquela mesma noite da celebração da última ceia, ou da última Páscoa, a primeira ceia, a celebração, ou a noite da traição, e a noite em que Jesus esteve neste lugar. Farei a leitura do texto, peço que vocês acompanhem de maneira silenciosa e atenta, e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Deus, porque ela diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador?
todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes? Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com o lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar? Senhor, fala conosco enquanto nós tentamos entender o ensino da Tua palavra nesta passagem. Que ao enxergar o drama dos Teus discípulos, de Pedro, o sofrimento do Teu Filho, nós todos nesta manhã sejamos de alguma forma confrontados, consolados, encorajados pelo poder que existe na Tua bendita palavra. Sejas Tu mesmo o nosso mestre nesta manhã. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quem você pensa que é? Essa é uma pergunta irritante, não é mesmo? E a razão pela qual essa é uma pergunta irritante é bastante simples. É que essa é mais uma afirmação do que propriamente um questionamento. Quando alguém olha para a gente e pergunta: quem você pensa que é?
ele não está exatamente querendo saber como é que nós nos vemos, qual é a compreensão que temos a respeito da nossa identidade. Ele está, na verdade, afirmando que nós vivemos de um modo que parece que nós pensamos de nós mesmos além do que convém. É por isso que essa pergunta nos irrita. Quem você pensa que é? Mas a verdade, irmãos, é que é extremamente importante ouvir e considerar com seriedade essa pergunta. Porque como nós veremos ao considerar esses eventos iniciais do último dia da vida de Jesus Cristo, nós temos uma tendência persistente à presunção que precisa ser questionada. E nós temos uma fraqueza real que precisa ser exposta. O relato de Marcos nos mostra que o último dia de Jesus Cristo começa no Getsêmani. O Getsêmani era uma propriedade privada que ficava no pé do Monte Sinai e que possivelmente foi cedida por alguém para que Jesus tivesse os seus momentos de intimidade com o Pai e com os seus discípulos durante o seu tempo de passagem pela cidade de Jerusalém. Se você recobrar a sua memória, você vai se lembrar que nos últimos dias de vida, Jesus foi servido de diferentes maneiras por pessoas anônimas. Jesus entrou em Jerusalém assentado em um burrinho emprestado. Jesus celebrou a ceia em um espaço emprestado. E Jesus utilizou este espaço emprestado para cultivar a sua comunhão com o Pai e com os seus discípulos durante a passagem por Jerusalém. Como a gente vai ver daqui a pouco, o lugar tinha esse nome, Getsêmani, provavelmente por causa da sua utilidade prática. Mas eu quero que você perceba também, e daqui a pouco isso vai ficar mais claro, que esse nome é bastante sugestivo do momento no qual ele participa da história do nosso Redentor. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam os eventos do Getsêmani. A única diferença entre eles é que João apresenta um relato um pouco mais curto e um pouco mais envolvente dos acontecimentos daquele dia, enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, oferecem um relato maior, enfatizando o sofrimento psicológico de Jesus e também o fracasso dos discípulos. Entre os sinóticos, depois dê uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber que Lucas é aquele que mais enfatiza o sofrimento psicológico de Jesus Cristo. Por exemplo, Lucas é o único evangelista que nos informa que Jesus Cristo suou sangue nesta noite. Lembre-se que Lucas era médico e talvez ele tivesse um interesse especial nessas manifestações físicas e corporais do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E Lucas é o único também dentre todos os evangelistas que dizem que Jesus foi servido ou fortalecido por um anjo do Senhor nesta ocasião. Você já imaginou isso? Aquele que a todos fortalece em todas as coisas, careceu ser fortalecido por um anjo neste momento de sofrimento. Lucas, portanto, é o evangelista que enfatiza com mais dramaticidade o sofrimento psicológico de Jesus Cristo. E Marcos é o evangelista dentre os sinóticos que mais enfatiza o drama e o fracasso dos amigos de Jesus durante esta ocasião de sofrimento. E ele faz isso oferecendo-nos um relato que é composto basicamente de 3 diferentes cenas. O texto que nós lemos pode ser dividido em 3 diferentes momentos ou 3 diferentes cenas. A primeira cena, do verso 27 até o verso de número 31, é quando Jesus profetiza o que vai acontecer com os discípulos. É uma cena na qual a
presunção dos discípulos vem à tona e é demonstrada pelo evangelista Marcos. Depois, nos versos 32 até o verso 42, é a cena do Getsêmani propriamente dita. É uma cena na qual a fraqueza dos discípulos é indicada e contrastada com a corajosa submissão de Jesus Cristo. Marcos faz questão de estabelecer esse contraste entre a fraqueza dos discípulos, que ele indica aqui, e a corajosa submissão de Jesus. E finalmente, no episódio de Pedro com a criada, nós temos dos versos 43 até o verso 72, a fraqueza dos discípulos definitivamente exposta. Então, essa é a dinâmica do relato marcano aqui. Ele apresenta a presunção dos discípulos, indica a fraqueza dos discípulos em contraste com a corajosa submissão de Jesus e apresenta finalmente a exposição definitiva da fraqueza dos discípulos outrora presunçosos. E o que nós vamos fazer é olhar para essas três cenas em separado, com a finalidade de verificar como Marcos nos mostra essas coisas e o que ele nos ensina nessa ocasião. A primeira cena se passa no Monte das Oliveiras. Jesus e os discípulos tinham ido para o Monte das Oliveiras depois de celebrar a última Páscoa. A essa altura, irmãos, da relação entre Jesus e os discípulos, o sofrimento pelo qual Jesus Cristo teria de passar era um assunto já muito comum entre eles. Então, quando eles chegam no Monte das Oliveiras, Jesus faz uma revelação profética a respeito de como os discípulos haveriam de reagir quando esse momento de sofrimento chegasse. Ele diz aí no verso inicial do texto que nós estamos lendo: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Na verdade, Jesus está usando aqui uma profecia do Antigo Testamento, que está registrada em Zacarias, no capítulo 13, verso de número 7, e aplicando esta profecia ao que aconteceria com ele e com os discípulos momentos depois. Todos vós vos escandalizareis, disse Jesus Cristo aos discípulos. Escandalizar é uma tradução literal do que Jesus disse nessa ocasião, mas que pode gerar um mal entendido. E eu digo isso porque o verbo escandalizar pode dar a ideia que Jesus tem em mente aqui alguma sensação que os discípulos haveriam de experimentar quando o sofrimento chegasse. Enquanto, na verdade, o que Jesus tem em mente não é uma sensação que eles experimentariam, mas uma atitude que eles tomariam. O que Jesus tem em mente aqui é algo que os discípulos haveriam de fazer, e não algo que eles haveriam de sentir. É por isso que outras versões da Bíblia, talvez a sua esteja assim, traduzem o verbo escandalizar por fugirão, ou me abandonarão. E essas duas traduções são melhores no que diz respeito ao sentido que Jesus quer dar a essa expressão aqui. O que Jesus está dizendo não é simplesmente que os discípulos haveriam de sentir vergonha dele quando o sofrimento de Jesus começasse a acontecer. O que ele está dizendo é que quando o sofrimento chegasse, um por um, eles dariam no pé e deixariam Jesus Cristo absolutamente sozinho. E a pergunta é, como é que os discípulos reagem a essa declaração profética de Jesus Cristo? Marcos diz que os discípulos têm a coragem de contrariar a profecia do Senhor Jesus Cristo. Pedro, que parece ter sido sempre uma espécie de
porta-voz do grupo apostólico, e que era sempre dentre eles o mais atirado, disse aí no verso de número 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Irmãos, há dois traços bem claros de presunção nessa afirmação de Pedro. O primeiro traço é a disposição de contrariar Jesus Cristo. Jesus tinha acabado de dizer que algo haveria de acontecer. E Pedro corajosamente se aproxima diante de Jesus e diz, isso que o Senhor acabou de dizer que vai acontecer, não acontecerá. Pedro revela, de certa forma, o quão presunçoso ele era por contrariar Jesus Cristo naquilo que ele disse que haveria de acontecer. Mas há um segundo traço de presunção muito claro aqui, que é o ato de olhar com desdém para os outros, colocando-se acima deles em termos de espiritualidade. É como se Pedro estivesse olhando para Jesus e dizendo assim, ó, esses 11 aí, ó, quer dizer, os 10, porque um deles já tinha saído e seria o traidor. Esses 10 aí podem até fazer isso que o Senhor está dizendo que vão fazer. Mas eu jamais me escandalizarei de ti. Eu jamais te abandonarei. E então Jesus se dirige a Pedro e faz uma profecia agora particular. Antes a profecia era uma profecia generalizada, que se dirigia aos 12. Mas Pedro, diante dessa fala de Pedro, localiza a profecia e diz, Pedro, você não sabe o que você está falando. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, diz o verso 30, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a gente olha para essa cena e a gente imagina que depois dessa profecia direta e localizada, então a presunção de Pedro deveria ter ido embora e ele agora acredita naquilo que Jesus Cristo está dizendo, certo? Não é isso que o texto de Marcos nos diz. Marcos nos diz que os discípulos eram tão presunçosos, eram tão autoconfiantes quanto à sua capacidade de manter a sua fé e a sua companhia com Jesus Cristo durante o seu tempo de sofrimento, que Pedro retrucava insistentemente, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Irmãos, como acontece ao longo de todo o Evangelho de Marcos, a figura de Pedro é destacada aqui em termos de manifestação de presunção. E eu acho isso belíssimo, porque como eu disse ontem, Pedro, ao que tudo indica, é a testemunha ocular e a fonte de autoridade do Evangelho que foi escrito por João Marcos. E eu digo que acho isso belo, porque se eu estivesse contando a história para alguém escrever, possivelmente eu haveria de esconder algumas coisas que eu tinha feito de errado, não é verdade? Mas Pedro faz questão de revelar a sua presunção, ele faz questão de mostrar o quão presunçoso ele era, de modo que em todos os evangelhos, ou nos 4 evangelhos, ou dos 4 evangelhos, o que mais mostra os equívocos particulares de Pedro é o evangelho de Marcos. Mas o texto faz questão de deixar claro que esse pecado não era um pecado exclusivo de um dos apóstolos. Marcos termina esta primeira cena da passagem no verso de número 31, dizendo que a reação dos demais discípulos foi idêntica à reação de Pedro. Marcos termina dizendo que todos os outros discípulos diziam absolutamente a mesma coisa. Marcos abre essa cena inicial do último dia de Jesus Cristo, apontando, portanto, para nós a gritante presunção dos discípulos. Chegamos assim à segunda cena da passagem, e ela se passa em um jardim chamado
Getsêmani. E essa segunda cena revela basicamente duas coisas. A primeira coisa que esta cena nos revela é o intenso sofrimento e a corajosa submissão de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus vai ao Getsêmani com a finalidade de orar. Jesus havia se retirado inúmeras vezes ao longo do seu ministério com essa finalidade. Mas, irmãos, esta ocasião era uma ocasião singular. Lembra que eu disse na introdução que Getsêmani é um nome absolutamente sugestivo do contexto no qual este lugar se torna parte da história do Redentor? Pois bem, o que significa Getsêmani? Getsêmani é uma palavra formada por duas outras palavras hebraicas, a palavra gat e a palavra shmanim, que juntas significam prensa de oliva ou prensa de azeitona. Possivelmente, esse lugar tinha esse nome porque algo como uma fábrica de azeite funcionava nesse lugar. Possivelmente, a pessoa que emprestou esse jardim para que Jesus passasse momentos em intimidade com o Pai e os seus discípulos durante o período de sua estadia em Jerusalém, usava esse lugar com a finalidade de fabricar azeite. E muitas prensas de oliva compunham o cenário deste lugar. Mas não havia um nome que fosse mais adequado para esse momento na vida do nosso Redentor do que o nome Getsêmani. Porque o texto nos revela que naquela noite a alma de Jesus Cristo estava esmagada como ficavam as azeitonas depois de passarem pelas prensas em questão ou no jardim naquela ocasião. É simplesmente impossível, irmãos, eu vou repetir isso. É simplesmente impossível compreender a intensidade da angústia que Jesus experimentou no jardim do Getsêmani. Qualquer tentativa que nós fizermos de compreender isto, ficará aquém da natureza e da intensidade da angústia sofrida pelo nosso Redentor. Porque Jesus não estava angustiado naquela noite, como alguém que recebe a notícia de uma enfermidade grave, por exemplo, que pode vir a tirar-lhe a vida em alguma ocasião. Jesus também não estava angustiado como alguém que foi culpado por um crime e foi condenado à pena de morte. Ele não está angustiado como alguém que entra no corredor da morte por ter sido culpado por um crime anterior. Jesus se angustia como um inocente que estava recebendo sobre si, atenção a isso, o peso de cada um dos pecados de cada uma das pessoas por quem ele haveria de morrer algumas horas depois. A angústia de Jesus Cristo tem a ver com o peso da ira de Deus sendo derramada sobre cada pecado de cada pessoa por quem Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. E é simplesmente impossível imaginarmos o que significa ser esmagado pela ira de Deus contra a pecaminosidade humana. Mas o texto deixa claro que Jesus se angustiou. E Marcos se esforça para revelar que a angústia de Jesus Cristo foi uma angústia verdadeira e intensa. Por exemplo, no verso de número 33, Marcos diz que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor. Olha a força da palavra que Marcos usa aqui. Jesus foi tomado de pavor. E ele se encheu de angústia. No verso de número 34, nós lemos que Jesus Cristo declarou aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte.
O verso de número 35 mostra uma cena inusitada. Jesus ora prostrado. Irmãos, isso não era comum. Os judeus oravam costumeiramente em pé. A postura de oração naquele período era em pé. Mas Jesus ora prostrado como sinal do seu pavor e da sua angústia nessa ocasião. No verso de número 36, nós lemos que Jesus desejou e literalmente pediu para que, se fosse possível, ele não precisasse passar por aquilo que o aguardava naquele dia. Ele disse: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. E o verso de número 39 diz que essa oração não foi feita uma vez, mas que Jesus, por mais de uma vez, orou ao Pai pedindo: Pai, tudo te é possível. Se possível for, passa de mim esse cálice. Irmãos, aqui nós temos uma maravilhosa lição a respeito da pessoa do nosso Redentor. Jesus era plenamente divino, um com o Pai. Ele é o eterno Filho de Deus, como David cantou agora há pouco. Mas essa passagem mostra que o nosso Redentor também era plenamente humano. 100% Deus, mas 100% homem. Jesus não tinha apenas um corpo humano com uma alma divina. Jesus tinha um corpo humano e uma alma humana. E como um homem completo, o que eu quero que você perceba é que Jesus sofreu, conheceu não apenas as dores do corpo, mas Jesus conheceu também as dores da alma. Razão pela qual Jesus pode se compadecer não apenas daquelas pessoas que estão fisicamente enfermas, mas Jesus pode se compadecer também daquelas pessoas que estão emocionalmente enfermas. Porque Ele não conhece apenas as dores que nós sentimos no nosso corpo. Nós não temos um sacerdote que não conhece as nossas angústias psicológicas, as nossas angústias emocionais. O nosso Redentor conhece as nossas angústias em todas as dimensões em que elas podem ser experimentadas. Ele sofreu no corpo e Ele sofreu na alma aquilo que também nós sofremos em virtude da nossa humanidade e da queda em pecado, embora Ele não tivesse pecado em si mesmo. O que parece destacável, ou o que é destacável em Jesus, é que, ao contrário do que nós costumamos fazer, Jesus não fez do alívio da sua angústia da alma o critério para a sua tomada de decisão nessa ocasião. A oração de Jesus Cristo não foi simplesmente: Pai, tudo te é possível, se possível for, passa de mim esse cálice. A oração de Jesus é complementada com a seguinte expressão: contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Ele tinha uma obra a realizar. Ele sabia que Deus tinha algo a fazer através dele. E ele se submeteu de maneira corajosa à vontade do Pai, dizendo: Pai, o meu desejo é ser livre e não precisar passar pelo derramamento do cálice da tua ira. Mas se não houver outro modo, se não tiver outro jeito, se os teus planos para mim envolverem o meu sofrimento, se para que outras pessoas sejam abençoadas, eu precisar experimentar este sofrimento, me sustente no meio dele, e que venha sobre mim o derramamento do cálice da tua ira, para que os teus planos sejam cumpridos e não os meus
planos se cumpram. Jesus experimentou as angústias que nós experimentamos, mas Jesus agiu de maneira diferente da maneira como nós costumamos agir. No meio das angústias, frequentemente nós fazemos do desejo de que elas não permaneçam o critério para nossa tomada de decisão. Jesus fez da vontade de Deus o critério para tomar as suas decisões nessa ocasião. Então, a primeira coisa que a cena do Getsêmani revela para nós é o sofrimento intenso de Jesus Cristo e a sua corajosa submissão. Mas há uma segunda coisa que é indicada pela cena do Getsêmani, que é a fraqueza dos discípulos outrora petulantes. O texto diz que quando Jesus foi orar, ele levou consigo 3 dos seus discípulos. Vocês sabem que Jesus tinha entre os 12 um círculo mais próximo de amizade: Pedro, Tiago e João. E a certa altura diz o texto que ele se distanciou desses 3 discípulos com a finalidade de desfrutar de um momento de comunhão exclusiva com o seu Pai. E antes de ir, ele deu uma ordem a esses 3, dizendo: fiquem aqui e vigiem. Ou seja, permaneçam atentos. Nós estamos vivendo um momento chave. Fiquem atentos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus orou. Eu não imagino que tenha sido pouco tempo. Jesus gostava da comunhão com o seu Pai. Portanto, eu imagino que Jesus deve ter orado um bocado de tempo nessa ocasião. Mas o texto diz que quando ele retorna desse momento de oração, no verso de número 37, ele encontra os seus discípulos dormindo. E Jesus acorda os seus discípulos e chama-lhes a atenção de maneira absolutamente interessante. Ele diz: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Há 2 coisas extremamente curiosas aqui. A primeira é que as palavras de Jesus são dirigidas a Pedro. E talvez a pergunta seja: por que Jesus se dirige a Pedro se todos os outros estavam dormindo? É que, de certa forma, essas palavras de Jesus conectam a segunda cena à primeira. Lembram que Pedro é destacado na demonstração de presunção na cena anterior. Então o que Marcos faz aqui agora? Ele destaca a pessoa de Pedro na indicação de fraqueza. Marcos está conectando, de certa forma, as 2 cenas. Mas há um segundo detalhe interessante. É o uso do nome Simão. Jesus o chama pelo nome original. Lembra? Pedro havia sido o nome que Jesus havia dado para ele. Pedro, rocha, era aquilo que Jesus estava construindo em Simão na medida em que caminhava com ele. O nome original dele era outro. E Jesus Cristo chama-o pelo nome original. O que mostra que o propósito de Jesus Cristo era dar um choque de realidade em Pedro. É como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, olhe para o que você disse lá atrás. E veja o que você está fazendo agora. Pedro, existe lugar para aquela presunção toda? Diante dessa indicação de fragilidade. E ele termina dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo aqui é: sejam humildes, não abaixem a guarda, porque nós somos seres em tensão. Uma parte de nós deseja fazer aquilo que é certo,
Mas a outra nem sempre permite que nós façamos o que nós desejamos fazer. Então, tome cuidado. Não seja uma pessoa presunçosa. Não ache que você tem condições por você mesmo de continuar caminhando com Jesus Cristo e manter-se fiel a Ele no momento de sofrimento. Seja humilde, Pedro. Não abaixe a guarda. E então diz o texto que ele se distancia dos discípulos mais uma vez com a finalidade de orar. E quando ele retorna, diz o verso de número 40, como é que ele encontra os discípulos? Novamente dormindo. Marcos diz que pacientemente Jesus os confronta mais uma vez. E o texto diz no verso 40 que nessa segunda vez eles já estão sem resposta. Marcos diz, eles não sabem o que dizer. E pela terceira vez, Jesus se retira para orar. E quando ele retorna pela terceira vez, diz o verso de número 41, ele encontra os discípulos dormindo. E para mim, irmãos, é extremamente curioso o comentário que Marcos faz quando ele relata o segundo encontro de Jesus Cristo com os discípulos sonolentos. Ele diz assim: os olhos deles estavam pesados. Literalmente, o que Marcos está dizendo é, eles não conseguiam manter os olhos abertos. Sabe por que eu acho que esse comentário é um comentário curioso? Porque ele é irônico. Ele ironiza a presunção dos discípulos, mostrando que aqueles que afirmavam ser capazes de manter por si só a fé e a fidelidade a Jesus Cristo, não tinham sequer a capacidade de se manterem acordados. Aqueles que se diziam capazes de vencer a carne, o diabo e o mundo por si só, não eram capazes sequer de vencer o sono. É isso que Marcos está mostrando para nós aqui, indicando a fraqueza dos discípulos diante da sua presunção inicial. E assim nós chegamos à terceira e grande cena da passagem. O texto diz que Jesus é preso, Jesus é levado para um julgamento que acontece perante o Sinédrio, que era a assembleia de anciãos no judaísmo, responsável, dentre outras coisas, por julgamentos de natureza religiosa. Amanhã a gente vai lidar especificamente com o julgamento do nosso Redentor. Então vamos trabalhar esse momento na vida de Jesus de maneira mais específica. Mas hoje o que nos interessa é o cumprimento da profecia de Jesus Cristo, quando a fraqueza dos discípulos é, de uma vez por todas, exposta. Na verdade, 3 atitudes covardes de exposição são relatadas aqui por Marcos nesta terceira cena que compõe esta passagem. A primeira é a covardia dos 12. Vejam que a cena começa aí no verso de número 43, com a chegada do traidor ainda lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. O texto diz que era noite, e para facilitar a identificação, Judas, o discípulo traidor, combina com os algozes de Jesus que ele haveria de identificá-lo através de um beijo, é o que diz o verso de número 44. Então Marcos relata que ele age conforme o combinado, e então depois que ele beija Jesus, os homens armados vindo da parte dos principais dos sacerdotes, escribas e anciãos, tomam Jesus Cristo e o aprisionam, diz o verso de número 46. Um dos discípulos, a gente sabe que é, quem é? Pedro, esboça uma reação armada, aí no verso 47, sacam a espada
dá uma espadada e arranca fora a orelha de um dos soldados. Mas como revela outros evangelhos, ele é repreendido por Jesus Cristo, que afirma a natureza fundamentalmente espiritual do seu reino e não política. E Marcos diz que Jesus dirige algumas palavras de estranhamento aos seus algozes, aí no verso de número 48 e 49, ele diz: por que vocês vieram me prender aqui? Eu estive com vocês o tempo inteiro, nunca esbocei reação nenhuma, absolutamente nenhuma reação. Por que vocês vieram me prender aqui? E ele diz: vocês vieram para que se cumprisse a Escritura. E o verso de número 49, o verso de número 50, termina com uma afirmação da covardia de todos os discípulos. O texto termina dizendo que, deixando-o, todos fugiram. Conforme Jesus tinha profetizado: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando Jesus é tomado e levado ao sinédrio para o julgamento, ele não tem mais a companhia daquelas pessoas que antes estavam com ele e se diziam os seus seguidores. Então, a primeira manifestação de covardia e fraqueza é a manifestação dos 12. Na verdade, dos 10, porque há um deles que permanece, a gente vai ver depois. Mas há, em segundo lugar, a descrição da covardia de um jovem anônimo. E quando a gente olha para o verso de número 51, a nossa tendência é imaginar que esse é um adendo despropositado, não é verdade? Parece que Marcos está aí escrevendo alguma coisa que não faria absolutamente nenhuma diferença para a narrativa. Ele diz que tinha um jovem que estava seguindo Jesus Cristo envolto em um lençol, e que naquela noite da prisão de Jesus Cristo saiu peladão, fugiu peladão, sem o lençol, depois que Jesus Cristo foi preso nesta ocasião. Isso aqui não é um adendo despropositado. Esse verso de número 51 cumpre 3 propósitos interessantíssimos nesta passagem. Primeiro, ele amplia a nossa compreensão do abandono de Jesus Cristo e mostra que ele não se limitou ao grupo apostólico. Ou seja, não foram apenas os discípulos mais próximos de Jesus Cristo que o abandonaram naquela noite. Outros seguidores que andavam um pouquinho mais distante também foram fracos e covardes e abandonaram o Senhor Jesus Cristo no meio do seu sofrimento. Depois, este verso é provavelmente um testemunho pessoal. Quem é esse jovem? E por que ele não é nomeado? Muitos dos estudiosos entendem que isso aqui é mais do que um relato. Isso aqui é uma confissão. Tudo indica que o jovem que fugiu nu naquele dia é o próprio evangelista Marcos. Aquele jovem que começava a seguir a Jesus Cristo foi fraco e covarde diante da manifestação do sofrimento de Jesus. E finalmente, esse verso aparentemente despropositado ilustra nitidamente o que estava acontecendo com os discípulos nesta ocasião. Eles estavam sendo envergonhados. Eles estavam sendo expostos. Eles estavam sendo desnudados por terem sido absolutamente pretensiosos em um momento no qual eles deveriam ter sido humildes. Então a gente tem em primeiro lugar o relato da covardia e da fraqueza dos 10. Em segundo lugar, o relato da fraqueza e da covardia deste jovem anônimo, que ao que tudo indica é o próprio João Marcos, autor do Evangelho. E por último, nós temos o relato da covardia e da fraqueza de
Pedro. Pedro começa a narrativa em destaque e Pedro termina a narrativa em destaque. O texto diz que quando Jesus é levado para depor perante o sinédrio durante a madrugada, atenção a isso, irmãos, Pedro o segue de longe. Há um detalhe aqui que às vezes nos passa despercebido. Isso não é dito a respeito de nenhum dos outros discípulos. É muito provável que todos os outros já tivessem ido embora nessa ocasião. Já estavam num lugar bem mais quentinho, tentando se proteger daquilo que haveria de acontecer com Jesus Cristo nas próximas horas. Mas o que eu quero que você perceba é que Pedro estava lá, tentando acompanhar a distância. E isso é relevante porque mostra para nós como Pedro era um homem dividido. Ele amava Jesus. Ele queria obedecer a Jesus. Enquanto todos os outros foram embora, ele está de longe, acompanhando o mestre, tentando ver o que é que vai acontecer com ele. Se algum dos discípulos foi até o extremo com o Redentor, de certa forma, esse discípulo foi Pedro. Mas o coração dele ainda o encaminhava em direções opostas àquilo que ele sabia que deveria fazer. E o texto diz que no sinédrio várias acusações são levantadas contra Jesus Cristo. A princípio, todas elas são julgadas improcedentes por causa das contradições que se levantam naquela ocasião, até que o sumo sacerdote procede um interrogatório dirigido e questiona Jesus Cristo a respeito da sua identidade. Ele pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? No verso de número 61, ao que Jesus responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu que não gostaria de estar na pele desse sumo sacerdote o dia que isso acontecer. Que ele vê o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Era aquilo que os membros do Sinédrio precisavam. Jesus então é acusado, a gente vai ver isso amanhã, é sentenciado por blasfêmia, e ele começa, diz aí o verso de número 65, a ser imediatamente agredido e ridicularizado. E é aí que começa então o drama de Pedro. Pedro está ainda no pátio, aquentando-se em um lugar perto do fogo, era noite, quando uma criada do sumo sacerdote o reconhece e diz: você também estava com Jesus, o Nazareno. Ela diz isso diretamente para ele. E o texto diz que Pedro nega. Ele diz: eu não o conheço, nem compreendo o que você diz. Eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Eu nunca vi esse homem. E eu não sei exatamente do que você está dizendo. Então o texto diz que ele vai para outro lugar. E talvez ele ainda estivesse lidando com os seus sentimentos, quando a mesma mulher diz agora, não a ele, mas a outras pessoas próximas: aquele cara ali, ele também é um amigo de Jesus. E pela segunda vez, Pedro diz: eu não sei do que vocês estão falando. Então as pessoas agora o percebem. Depois que a mulher disse que ele era um seguidor de Jesus, as pessoas se atinam e então começam a dizer: é verdade, esse cara aqui estava com ele, olha o seu jeito de ser aí, você também é um galileu, você tem o jeitão de Jesus. Ele era um discípulo. Você também é o galileu, você tem o jeito deles, diz o verso 70. E o texto diz que Pedro começou a praguejar e a jurar
eu juro, não conheço esse homem de quem falais. E então Marcos diz que imediatamente o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera pessoalmente alguns minutos antes. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E Marcos termina a narrativa dizendo que isso faz toda a diferença. Caindo em si, compreendendo a natureza do pecado que tinha acabado de cometer, Pedro desatou a chorar. Ou seja, ele não conseguiu se segurar. Ele percebeu o que ele tinha feito, o quão presunçoso ele tinha sido, o quão fraco, o quão covarde. Ele começou a desesperadamente experimentar tristeza por ter ofendido o mestre naquela ocasião. Estava assim cumprida a profecia particular de Jesus, e estava assim exposta a presunção de Pedro e a insuficiência dos seus recursos para a manutenção da fé e da fidelidade ao Senhor. E o Cristo, que começara os primeiros momentos daquela noite angustiado por aquilo que haveria de acontecer com ele, durante os momentos em que a ira e a justiça de Deus haveria de se manifestar sobre ele, agora está absolutamente só, abandonado, distante dos seus amigos mais íntimos, que haviam sido covardes e fracos e abandonado o mestre nesta ocasião. Irmãos, o que é esta passagem, esse grande relato que Marcos faz da noite anterior ao último dia do nosso Redentor, nos ensina? Eu quero encerrar a minha mensagem desta manhã compartilhando com vocês uma única lição, que eu acho é a lição mais importante do relato marcano, na perspectiva da relação de Jesus Cristo com os seus discípulos. Qual é a lição? É que ninguém está imune ao risco de responder com ingratidão aos sofrimentos de Jesus Cristo em nosso lugar. Não interessa quem eu seja, quem você seja, ninguém está imune ao risco de responder aos sofrimentos de Cristo em nosso lugar com ingratidão. Sabem por quê? Porque nós também somos presunçosos. Quem nunca imaginou, dentre nós aqui, quem nunca imaginou que se tivesse o controle da história nas mãos, daria um rumo melhor para ela? Quantas vezes você já experimentou isso? Deus faz alguma coisa na sua vida e você fica com raiva dele e diz: ah, se eu pudesse controlar as coisas. Como se nós pudéssemos ser mais sábios do que Deus. Quem nunca recebeu a notícia da queda de um irmão? Alguém que caiu. E ao invés de se entristecer profundamente com a queda dele, aproveitou a oportunidade para ressaltar as suas supostas virtudes que o impedem de cair como ele. Já fez isso alguma vez? Você descobre que alguém caiu. Aí ao invés de se entristecer com a queda desse irmão, você começa a dizer: sabe por que ele não caiu? Sabe por que ele caiu? Ah, porque ele não fez isso que eu faço. Você não disse que é o que você faz, né? Mas você menciona: se ele tivesse feito isso, se ele fosse assim, se fosse daquele jeito. Como é que é o nome disso?
presunção. Circunstâncias como essas mostram que nós também temos tendência à presunção. E irmãos, não é por falta de evidência da insuficiência dos nossos recursos que nós somos presunçosos. Pensa aí você, e você vai se lembrar várias experiências na sua vida em que você tomou as rédeas na história das suas mãos e você quebrou a cara. Você vai se lembrar. No fundo, você sabe que o pecado dos outros não é muito diferente do seu pecado. Você sabe. Mas a gente tem essa tendência de tentar manter a pose e viver como se nós fôssemos diferentes e como se as coisas dependessem de nós. E posso dizer uma coisa a vocês? Talvez a cultura ao nosso redor maximize essa nossa tendência. Porque a gente vive num tempo no qual presunção é virtude, não é vício. Olha os slogans que existem por aí. Pense grande. Acredite em você mesmo. Se você não fizer, quem vai fazer por você? Esse é o tipo de encorajamento ao qual nós estamos submetidos o tempo inteiro. E nós começamos a imaginar que talvez este seja o caminho para a segurança espiritual. Ou eu confio em mim mesmo, ou eu vou fracassar. Ou eu acredito que eu posso, ou eu já começo derrotado. Irmãos, Pedro tentou esse caminho de confiar em si mesmo. E o final desse caminho foi covardia e vergonha. Sabem por quê? Porque nós não somos apenas presunçosos. Nós também somos fracos. Nós somos como aqueles discípulos que às vezes querem andar na vida espiritual sozinhos, sem Jesus, imaginando que pode vencer a carne, o diabo e o mundo pelas nossas próprias forças, porque afinal de contas nós nos convertemos lá no passado e agora a gente pode andar com as nossas próprias pernas. Enquanto a gente não consegue sequer segurar os nossos olhos diante de um momento, de uma noite de sono. Mas se você conhece a história toda, você sabe que esse não foi o caminho definitivo para Pedro. Quando a gente continua lendo a Bíblia, sabe o que a gente descobre? Que dias depois, esse Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes, foi restaurado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e reenviado ao ministério. Quando a gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, então a gente descobre que no dia de Pentecostes, de maneira ousada, corajosa, esse Pedro aqui, esse Pedro pregou um sermão que foi usado para levar 3.000 pessoas à fé. 3.000 pessoas. E quando as autoridades quiseram impor a ele a proibição de pregar em nome de Jesus Cristo, cala a boca, Pedro. Sabe o que ele disse? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Façam o que quiser comigo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi esse Pedro aqui, esse mesmo Pedro que negou Jesus Cristo, que ousada e corajosamente depois testemunhou a respeito de Jesus Cristo. E sabe o que diz a tradição? A tradição diz que esse Pedro entregou a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se reconheceu digno de ser crucificado na mesma posição do seu mestre. Crucificado de cabeça para baixo.
não sem antes deixar expresso textualmente em cartas, ter aprendido a lição de que não existe espaço para presunção na vida cristã. O fim de Pedro não foi presunção, covardia e vergonha. O fim de Pedro foi humildade, coragem e exaltação. E talvez você esteja dizendo: ah, pastor, eu sei por quê. Foi porque ele se arrependeu no final, não é? Minha resposta é: não. Não foi por isso. Embora isso tenha feito parte do processo, certo? Mas se a gente colocar isso na conta de Pedro, somos presunçosos de novo. Porque nem força para se arrepender nós temos. Sabe por quê que Pedro não terminou com covardia e exposição, mas terminou com humildade e exaltação? Porque ao contrário de nós que não somos, existe alguém que é. Existe alguém que enfrentou o Getsêmani com coragem e não com covardia. Que foi obediente, diz o apóstolo Paulo, até a morte e morte de cruz. E que tendo sido o assunto aos céus, diz a Escritura, enviou o Consolador para, dentre outras coisas, santificar a todos aqueles a quem ele justificou. Sabe por que o fim de Pedro foi diferente? Não é porque Pedro tinha em si condições de se arrepender. É porque ele foi alvo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Graça e misericórdia que já estavam profetizadas desde o começo. Veja lá nos versos 27 e 28, que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, não é tudo o que Jesus Cristo diz aos discípulos. Ele também diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Ele já tinha dito o que iria acontecer. Vocês vão me abandonar, eu tenho que passar pelo meu sofrimento, mas lá na frente, a gente se encontra de novo. E com a minha graça e misericórdia, eu vou receber vocês e restaurar vocês, para que vocês possam continuar crescendo na minha companhia. Irmãos, qual é o caminho da segurança espiritual? Qual é o caminho que nós devemos percorrer se queremos crescer na fé e na caminhada com Jesus Cristo? É o caminho da confiança, da expectativa na misericórdia de Jesus Cristo. Pelo que Ele fez e pelo que Ele faz, nós podemos ter a certeza de que nós chegaremos lá. E por isso eu quero terminar convidando você a não buscar em você os recursos para a sua santidade e para o seu crescimento espiritual. Porque se você buscar em você, você não vai encontrar. Busque em Jesus Cristo. Ele é forte o suficiente, misericordioso e gracioso o suficiente para receber você e habilitar você para continuar andando com Ele e crescendo em santidade. Nós somos fracos, mas nós temos um Deus forte. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por esse relato tão impactante daquela noite no jardim do Getsêmani. Senhor, nós somos incapazes de compreender o sofrimento do Teu Filho naquele lugar. Quando o peso do nosso pecado, ou da Tua ira pelo nosso pecado, estava sobre Ele. Senhor, dá-nos a graça de vislumbrar o quão dolorido foi para Jesus Cristo ter que ouvir a resposta do Senhor naquela noite de que o cálice não poderia ser
passado dele. Ele haveria de tomá-lo para que nós não precisássemos tomá-lo hoje. E ajuda-nos, ó Deus, adiante dessa compreensão do sofrimento do nosso Redentor, a abrirmos mão de toda presunção, de acreditar que nós podemos vencer o mundo, o maligno e o nosso próprio coração pelas nossas próprias forças. Ajuda-nos a confiar que quem esteve disposto a ir ao Getsêmani em nosso lugar, a ir à cruz em nosso lugar, está disposto a nos oferecer os seus próprios recursos para que nós possamos vencer o maligno, o mundo e as tentações do nosso coração. E que, impactados pelo sofrimento do nosso Redentor, nós corramos confiantes para Jesus Cristo, a fim de recebermos das mãos dele o socorro, a graça para a ocasião oportuna. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos de toda presunção, dá-nos humildade, dá-nos a ver na fraqueza exposta do nosso Redentor a exposição da nossa fraqueza, para que nós possamos, pela graça e misericórdia, tomar posse dos efeitos da sua vitória na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus.